A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, venho eu aqui contar o meu relato. Eu me chamo a irmã Aline, da cidade de Araruama, estado do Rio de Janeiro, e venho contar o meu relato das minhas batalhas espirituais. Irmãos, irmãs, eu aceitei Jesus a partir dos meus 8 a 9 anos de idade, porém, por morar em cidade praiana e turística, eu sempre gostei de olhar para as coisas do mundo. Eu era muito viciada em desenhos, em filmes de terror, eu era idólatra da Xuxa. E eu era só crente do inverno. No verão, eu voltava para o mundo por causa da praia, muito calor aqui. E eu sempre olhei as coisas do mundo, sempre as coisas do mundo me atraíram. Quando eu completei 16 anos, foi que eu saí de vez da igreja, me apaixonei por uma pessoa, perdi minha virgindade com ela e fiquei no mundo. Nisso, quando eu completei 21 anos, por muita rebeldia da minha parte, essa pessoa terminou comigo. E eu conheci uma outra pessoa. Eu estou resumindo bem a minha história, sabe, irmãos? E resumindo, eu também, muitas maldições, recebia muitas maldições da minha mãe me amaldiçoava muito, minha mãe me agredia muito, e vários portais foram se abrindo na minha vida, né? Fui abusada por padrasto, fui abusada por crianças e molestada, né? Não cheguei a perder a virgindade, mas fui molestada. E esses portais foram se abrindo. Aí, amados irmãos, o que acontece? Quando eu completei 21 anos, essa pessoa terminou comigo e com 21 anos eu conheci uma outra pessoa 8 meses depois e eu estava tão depressiva e cheia de demônios por conta de, desde criança, entrar e sair. E a passagem do Senhor falou que quando aquela casa fica vazia, vem o demônio e pega mais 7, né? E aquela casa fica pior do que o estado anterior. Então, portanto, sai igreja, volta, sai e volta, caixas e caixas de demônios entravam na minha vida e piorava mais a minha situação. Eu cresci debaixo de maldição. Minha mãe me amaldiçoava muito. Eu sou fruto fora de um casamento. Então, isso muito influenciou na minha vida. Aí, amados, o que aconteceu? De tanto ter uma vida tão triste, tão sofrida, ser criada que nem cachorro, com meus 21 anos, o gatilho não aguentou. Me deu um gatilho e eu acabei entrando no mundo das drogas, tentando achar a felicidade, né? Sendo que a real felicidade, o verdadeiro amor está em Cristo Jesus. Com 21 anos entrei no mundo das drogas e fiquei 2 a 3 anos no mundo das drogas, quase morri. Deus me deu, pela misericórdia, vários livramentos de morte, livramentos de estupros. Fui internada na clínica de reabilitação, fiquei 3 meses. Depois de 6 meses, fiquei de 3 meses. 6 meses eu fiquei numa outra cidade vizinha de Rio das Ostras com uma tia minha para cuidar de mim. E várias etapas da minha vida, irmãos. Engravidei depois disso, e Deus sempre falando que não era pessoa para mim, que Deus tinha uma outra pessoa para mim, que ia sustentar meu filho, mas não era a pessoa, que aquela pessoa não queria nada com Deus, e eu ficava temando com Deus, mas eu quero ele, Senhor. E o Senhor falava, não é ele, é outra pessoa, ele não é quem diz de ser. Eu tô resumindo bem, sabe, mastigando bem aqui a minha história. Aí, resumindo, irmãos, eu passei pelo processo de libertação das drogas, consegui sair quando meu filho nasceu, fiz uma promessa para Deus que nunca mais ia usar droga, só que eu achava que isso para mim já tinha sido algo assim, nossa, sair do mundo das drogas, eu achava que essa batalha tinha sido assim, a maior que eu tive na minha vida. Porém, não foi, irmãos. Comecei a frequentar a igreja, mas continuei naquele mistério de não aguentar, ficar muito tempo. Por quê? Eu vivia caindo em fornicação. Eu vivia buscando relacionamentos não crentes e sempre cometendo o erro
de pegar esses relacionamentos não crentes e trazer para a igreja. Só que essas pessoas me enganavam, fingiam que ia para a igreja, quando não conseguiu o que queria, quando ia ver, estava eu no mundo com aquelas pessoas. E Deus vinha e levantava os vasos deles para falar que não era eles. E Deus fazia um mover e eu acabava me separando da pessoa. E foi isso por anos, irmãos. Eu fiquei com o pai do meu filho 5 anos, mas depois dos 5 anos que eu me separei do pai do meu filho, ele foi embora para longe, que pela minha oração que eu fiz para Deus, que eu não aguentava aquela situação, que eu vivia a poder de Rivotril, eu fiz uma oração, falei assim: Senhor, já que não é ele, ou o Senhor mata ou leva para longe. E o Senhor levou ele para longe, levou ele para o Belém do Pará. E eu fiquei sozinha, eu e meu filho. Aí o meu sogro ficou morando com a gente. Meu filho era muito pegado ao avô dele, paterno. Aí eu comecei a bater cabeça, comecei a ficar procurando outros relacionamentos, sendo que não era da parte do Senhor. Sofri muito, quebrei muita cara. E o último relacionamento foi em 2020, que eu quase morri. Por quê? Eu me relacionei com o filho de uma bruxa. E essa bruxa, ela quase me matou, irmãos. Aí em 2021 foi que eu vinha ter um encontro real com Deus. Só que quando eu vinha ter um encontro real com Deus, o Senhor começou a me arrebatar em espírito. E Ele começou a me mostrar como eu estava no mundo espiritual. E Ele me revelou que eu estava dentro de uma fossa. E eu estava com as mãos levantadas para o alto, somente a metade do meu maxilar para cima e o meu cotovelo para cima que estava limpo. O restante estava tudo sujo. E eu pedia socorro e vinha um anjo do Senhor e me tirava dessa lama, né, desse lamaçal, dessa fossa que eu estava dentro desse buraco, desse fosso. E ele pegava e me mostrava o caminho do banheiro e falava assim: agora vá se limpar. E foi assim, irmãos, que eu entrei no meu processo de libertação. Irmãos, eu começou a ter o quê? Efeito Poltergeist dentro da minha casa. Sendo que eu não sabia, eu sempre tive, depois que eu me separei do pai do meu filho, de um tempo depois eu comecei a ter sonhos eróticos, mas eu achava que era normal, eu achava que era hormônio, eu achava porque eu estava muito tempo sem ter relações, eu achava que era normal sonhar que estava transando. Só que eu só descobri que era pecado em 2020. Quando eu comentei com uma pessoa, a pessoa foi, pesquisou no Google e falou: olha, são demônios, você precisa repreender. Quando isso acontecer, você repreende e manda embora em nome de Jesus. Eu então fazia isso. Só que aí chegou um tempo, irmãos, que era muita legalidade, como eu falei para os irmãos. Minha mãe deixava eu assistir filmes pornográficos desde criança. E eu chamava os coleguinhas lá para ver. Mas a gente assistia assim, a gente era até virgem ainda. A gente era criança, mas minha mãe não ligava, deixava a gente assistir. A gente via, não achava, ficava vendo assim, achava graça, mas não tinha, a gente via por ver, como se fosse um filme qualquer. Aquela curiosidade, né, de ver o que era o sexo. Aí, irmãos, resumindo, e masturbações, fazia muita masturbação também, né? Comprei vários vibradores, comprei muitos vibradores. Na época eu não queria me relacionar com ninguém, e eu começava a falar que não precisava de ninguém. Tipo assim, isso tudo, infelizmente, né, eu lançando maldição para mim mesma, atraindo, né, mais espíritos malignos, fora os relacionamentos que eu tive, né, que isso trazia mais demônios para minha vida, porque, irmãos, o meu pecado maior foi a fornicação. Eu forniquei muito, muito, muito. Então, cada pessoa que eu me envolvi, mais demônios eu aprendi que traziam para mim, né? Aí, irmãos, eu comecei a ter um efeito poltergeist na minha casa. O meu filho também era viciado em masturbação. Meu filho tinha 14 anos. E Deus começou a tratar com nós dois. Ele no meu quarto, eu no meu quarto e meu filho no dele. Irmãos, eu passei um perrengue.
E eu comecei a assistir, o Senhor me estimulou a assistir o evangelismo online do pastor Edivaldo. Aí eu comecei a ver o Kenzo, o Robert, a Helena Maldonado e outros testemunhos a mais. E falando do que eu tinha que largar. E eu sempre fui da porta larga. Eu sempre fui muito vaidosa, ia pra academia, usava roupa de academia, gostava muito de me exibir, gostava muito de chegar e chamar a atenção aonde passava. E maquiagens e tal. E o Senhor começou a me doutrinar. E eu comecei a usar minha primeira saia longa. Eu esqueci de avisar. Eu me enchi de tatuagem, sabendo que era errado. Comecei a me tatuar aos meus 21 anos. Por isso que o meu primeiro relacionamento acabou, porque ele não aceitava que eu fizesse tatuagens. Irmãos, e foi um abismo chamando outro abismo. E o Senhor começou, aí resumindo, eu conheci uma igreja na Shalom. Vou falar esse nome. E através dessa igreja, eu conheci uma pastora que era uma das administradoras do grupo. E eu estava desesperada. E lá nessa igreja estava aquela época de arrebatamentos e tal. E eu desesperada porque eu queria libertação. E o efeito Poltergeist estava muito forte, porque eu não estava conseguindo me libertar deles. E eu larguei a vaidade, eu larguei tudo. E mesmo assim, eu continuava tendo toda noite as visitações. E eu era mordida, amanhecia toda machucada. Só misericórdia. E o meu filho também. Meu filho também entrou na doutrina junto comigo. E a gente sempre foi de porta larga. E a igreja que a gente estava, a gente chamava os pastores para orar, eles não conseguiam expulsar os demônios, chamava as irmãs de oração, de consagração, elas não conseguiam. Os pastores vinham e falavam que ia rasgar a credencial se eu recebesse a visitação de novo. No outro dia estava acontecendo de novo. E ninguém conseguia resolver o meu problema, nem o meu, nem o meu filho. Foi quando eu conheci essa administradora do grupo, a qual eu tinha entrado, dessa tal igreja, e ela começou a conversar comigo e ela começou a me ajudar. E o Espírito Santo de Deus começou a palestrar comigo. E ele bradou na minha casa e pediu um conserto de mim. E ele começou a me lembrar de pecados passados. E eu comecei, irmãos, a fazer a oração, de confissão. E tudo de errado que eu fiz na minha vida. Hoje eu tenho, irmãos, 41 anos, mas nessa época eu estava com meus 38 para 39. Eu comecei a contar tudo. E o Espírito Santo todo dia ele vinha trazer a memória. Homens que eu me envolvi, que eu fiquei, que eu beijei, homens que eu fiz pecar, homens que me desejavam, mesmo que eu nunca ter tido nada com eles. Deus me fez eu pedir perdão e pedir perdão pelos homens. Olha, irmãos, eu descobri que eu era amante de pessoas no mundo espiritual e eu não sabia. E eu tive que fazer o desligamento de almas. Irmãos, é coisa séria. O desligamento de algo é coisa séria, irmão. Irmão, pessoas que eu nunca mais lembrava que existia, Deus fazia vir na minha memória. Peça perdão porque você ficou com essa pessoa. Peça perdão que você se envolveu com essa pessoa. Peça perdão porque você fez pecar essa pessoa. Por quê? Eu era uma mulher muito vaidosa. E, infelizmente, irmãos, quando a gente usa uma roupa sensual, uma roupa pecaminosa, além de nós estarmos pecando, a gente faz outros homens pecarem. Olha, irmãos, e Deus estava furioso comigo. Ele me fez eu ficar 3 dias sem comer. E ele falou, não se preocupe que tu não morrerás, mas eu quero um jejum de 3 dias. E toda a tarde, essa pastora, ela me ligava e a gente fazia a oração do desligamento. E o Senhor começou a me mostrar como que estava eu no mundo espiritual, como eu estava ficando. E cada etapa Deus me revelava como estavam minhas vestes espirituais diante dele.
Amados, eu vou ser bem sincera com vocês. Eu passei por muita coisa na minha vida, muito sofrimento. Nunca tive amor de mãe, de pai. Nem o amor verdadeiro, sentimental, eu nunca tive. Mas eu nunca pensei que fosse tão difícil e tão doloroso o processo de liberação sobre o homem e a mulher da noite. Irmãos, isso é coisa séria. E o pior de tudo, ainda pode lançar nossa alma no inferno. Eu sofri muito, 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 muito. Quando eu pensava que já estava livre, não, hoje eu estou liberta. De novo acontecia. Irmãos, e foi um processo muito doloroso. E o Senhor me deu aquela passagem a qual ele visitou aleluia, glória a Deus, um lugar e havia um cego, né? E as pessoas começaram a zombar de Jesus, mandando Jesus, aleluia, glória a Deus, curar aquele cego. E o Senhor tirou aquele cego para fora daquele território, para fora daquele arraial. E o Senhor cuspiu no chão e fez uma laminha e botou no olho dele. E o Senhor perguntou, o que vês? E o cego falou assim, eu vejo homens andando como árvores. E o Senhor de novo foi, cuspiu na terra, fez a laminha e passou no olho dele. E aí o cego falou, vejo perfeitamente. Então, irmãos, o que Deus quer falar para mim e para você, existem certos tipos de libertação que são gradativamente. Quantos cegos foram, aleluia, glória a Deus, libertos na mesma hora que Jesus curou? Mas esse cego teve o processo que 2 vezes o Senhor mexeu na laminha para ele ser curado. Então, a casca de demônios, irmãos, que somente sai com jejum e oração e rasgar a sua alma com sinceridade diante do Senhor. Não adianta você pensar que você vai enganar a Deus. Não adianta você pensar que Deus me entende. Eu não estou conseguindo, irmãos. Se você não se esforçar, se você não querer ter o querer de ser liberto, você não vai ser. E outra coisa, tem muita gente que gosta de ser molestado. Tem muita gente que gosta de ser atacada por demônios. Eu já vi relatos assim, e eu confesso que na época eu gostava. Eu achava que era normal e não sabia eu que era algo demoníaco que estava me levando para a destruição. Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu nunca pensei que fosse algo tão difícil de se libertar, porque eu sou uma mulher que vim do mundo das drogas. Eu já fui traficante, eu fui usuária de drogas, eu fui parar numa clínica de reabilitação. Sempre tive uma vida sofrida de um temor de mãe, de pai, como já comentei aqui, mas eu nunca pensei que fosse tão difícil se libertar desses demônios incubos e cubos. Irmãos, que processo doloroso. Eu vou ser bem sincero com vocês. Se hoje eu sou de doutrina, eu estou sendo sincera com vocês, irmãos, é por causa desses demônios. Se eu larguei a vaidade, foi por causa desses ataques demoníacos, porque eu acredito, irmãos, que se fosse pelo amor não teria. Eu vou ser bem sincera com vocês, irmãos. Se eu sou de doutrina hoje, é por conta desses ataques que eu tive. Mas Deus tem as maneiras dele de trabalhar, né? E eu fui pela dor. E eu fiquei nesse processo, irmãos, por meses com essa pastora. E todo dia Deus vinha me dar uma revelação. Eu ia lá e confessava. E desligamento, ungir, e tive que ungir todas as minhas tatuagens. Inclusive, aleluia, glória a Deus, o Senhor me proibiu de mostrá-las. Por isso eu comecei a usar roupa longa. Ele começou a me doutrinar, né? Até na maneira de vestir, de dormir, de se apresentar diante da sociedade. Irmãos, meu filho é a mesma coisa. Meu filho é viciado em videogame. Meu filho é viciado em filmes pornôs, em vídeos pornôs. E Deus foi doutrinando ele também. O Senhor foi e abençoou ele, derramou uma unção na vida dele. Ele aleluia, glória a Deus, com 16 anos. Deus derramou uma unção nele, ele foi consagrado
a obreiro, hoje ele é pregador da palavra do Senhor, e nós vivemos em santidade. Nós vivemos para Deus. Eu estou 3 anos solteira, sozinha, nunca mais forniquei, nunca mais me envolvi com ninguém, estou esperando no Senhor, mas infelizmente, irmãos, esse tipo de demônio, se você não vigiar, ele sempre dá um jeitinho de voltar. E o Senhor, ele começou a repreender a mim e ao meu filho, que a gente ficou muito viciados em assistir esse tipo de vídeo. E o Senhor começou a falar que nem todos eram da parte do Senhor, que era para a gente parar de ficar assistindo vídeos de arrebatamento, que era para a gente mergulhar na palavra dele, comer a palavra dele. E a gente, irmãos, viu, a gente cair na tentação de ficar nas redes sociais, porque eu e o meu filho, a gente nunca deixou o Facebook e o Instagram, porque a gente pegava e tirávamos fotos e colocava no Facebook. Mas o nosso fraco mesmo foi o Instagram. A gente começou a ficar vendo frete de notícia, louvores que as pessoas postam, pregações de pessoas, essas pessoas que ficam pregando aí e tal. E conforme vê, irmão, a gente vai passando o tempo, a gente nem vê, 2, 3 horas, 5 horas, tá ali no celular e quando foi ver o tempo já passou. E a gente, cadê o nosso tempo para o Senhor? E o Senhor começou a reclamar comigo, com meu filho, começou a nos exortar, irmãos. E ele começou a falar que esse celular estava roubando o tempo dele para o Senhor. Irmãos, e Deus foi e me deu uma revelação, a qual ele me tirava em espírito, e eu vi o meu corpo sentado no sofá, e eu mexendo no celular. E vi uma fumacinha branquinha, e ela vinha e nos meus olhos, e eu, Senhor, me perdoa. E eu largava o celular para longe. E depois o Senhor me levava no mundo espiritual, a qual um demônio horroroso, enorme, gigante, ele me arrebatava e jogava nas costas dele. E eu começava a tentar me soltar. E ele falava assim, você não vai conseguir, porque você usa o que é nosso. O celular é nosso. E acabou a revelação. E o Senhor veio em profecia e falou que não queria gente viciado em redes sociais, não queria gente desapercebidos, não queria gente ficar voltando o que está acontecendo no mundo. Na época era a eleição do Bolsonaro com Lula, e a gente tinha aquela preocupação quem ia ganhar, quem não ia ganhar, e o Senhor começou a nos repreender nessa situação, e a gente parava um pouquinho, depois a gente sempre voltava no mesmo pecado. E não demorou muito, irmãos, não foi diferente esse ano. De novo, eu e meu filho, a gente começou a ficar viciado no Instagram, porque no Instagram agora tem um monte famosinho de igreja, pregaçõezinhas, que muitas das vezes nem é da parte do Senhor, nem agrada ao Senhor, Tem muitas pessoas ali que infelizmente não servem o Senhor Espírito em verdade, e se não serve o Senhor Espírito em verdade, está servindo a quem? Ao diabo, Se as pessoas não estão, aleluia, glória a Deus, consagrada ao Senhor em espírito, alma e corpo, elas estão voltadas para o quê? Para Mamon. E como é que nós vamos ficar ouvindo, aleluia, glória a Deus, pregações de pessoas que não servem ao Senhor em espírito e em verdade? Por que a gente vai ficar ouvindo cantores que não servem ao Senhor em espírito e em verdade, se eles estão servindo a pombagira, se eles estão servindo ao Mamon? E o Senhor começou a repreender a mim e ao meu filho aqui em casa. E ele foi e me deu uma revelação. Nessa revelação, eu comecei a ver pessoas tendo relações sexuais. E de repente, quando eu acordei, eu tinha sido abusada. Eu fui abusada. Eu via a pessoa tendo relação sexual e eu sem saber, eu estava tendo relação também, sem eu saber. E quando aconteceu, eu falei assim, mas como assim? Como é que vocês me pegaram desse jeito? E o demônio chegou para mim e falou assim, olha, eu tinha ordem para te matar, mas não deixaram. Eu falei, mas como vocês me pegaram? Eles, através dos fretes de notícias do celular.
Aí eu olhei assim, entendi. Aí ele falou assim, pois é, você teve muita sorte, porque era para eu te matar. Aí eu falei assim, mas eu ainda tenho um propósito na terra ainda tenho um chamado de Deus. E eu acordei, irmãos, chorei, pedi perdão ao Senhor, tudo bem. Só que aí eu fiz desligamento e tal. Só que aí voltou o sonho de novo. No outro dia, vi outras pessoas nuas, peladas, mas não fui abusada. Eu acordei, chorei, me humilhei, rasguei diante do Senhor. Olha, irmãos, isso era 7 da manhã. Aí eu peguei, agora eu vou ouvir uma oração de desligamento de um antigo pastor que eu já tinha acompanhado, ele até faleceu. Que ele sabia muito desses demônios, né, da noite. E eu comecei, irmãos, fazendo oração com ele. E eu comecei das 7 da manhã até 1 da tarde. Amados, a campanha dele, que ele tem no YouTube, é 21 dias. Eu fiz com ele de 1 até as 7 campanhas. Fazendo a oração com ele de desligamento. E enquanto eu estava fazendo a oração de desligamento, eu ficava assim, eu vou... Poxa vida, se ele fosse vivo, eu ia dar um voto a ele. E de novo, poxa vida, se ele fosse vivo, eu ia pagar meu voto a ele. Aí, peguei, quando foi 1 da tarde, eu parei de fazer a oração e peguei a Bíblia e fiquei lendo. Aí, irmãos, quando era 2 e pouco, eu peguei no sono. Irmão, foi muito rápido. Irmãos, em menos de 15 minutos que eu peguei no sono, eu fui atacada. Eles me estruparam de novo, os demônios. Irmãos, eu acordei tão arrasada, tão triste, tão infeliz. Irmãos, eu confesso a vocês que eu acho que, pela infinita misericórdia, a minha vontade era enlouquecer. Estou sendo sincera com vocês. E de repente a voz do Senhor falou comigo: você precisa pagar o seu voto. E eu falei assim, mas como assim? Você precisa pagar o seu voto. E diretamente o Senhor foi e me impulsionou a pesquisar novamente o evangelismo online, mas clicou na nova página do pastor Edivaldo, que estava lá exatamente falando sobre os demônios, os sonhos. Aleluia, glória a Deus, que a gente pode sim perder a salvação. E no sonho falando sobre o dote. Foi daí que eu vi o telefone, do pastor Edivaldo, e eu pedi para entrar no grupo e a campanha que já estava fazendo. Falei com ele, senti a graça do Senhor, o Espírito Santo testificando que era para eu fazer a campanha com ele. E o Senhor, enquanto eu conversava com o pastor Edivaldo, o Senhor, para confirmar, porque o Espírito Santo de Deus, ele testifica, aleluia, glória a Deus, ele me deu em Jeremias, não Jeremias não, me perdoa, tá? Em nome de Jesus, irmãos. Ele me deu em Gênesis, capítulo 14, versículo 18 ao 20. E diz assim: Melquisedeque abençoa Abraão, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aleluia, glória a Deus. Deus confirmando que Ele vai sim derrotar os meus inimigos. E Ele também quer derrotar também os seus inimigos. Mas é necessário que nós venhamos pagar o preço do voto. Infelizmente, irmãos, muitos de nós aleluia, vai ouvir esse testemunho por vir de porta larga. Mas Deus já pagou o preço. Mas o fardo é leve. Mas não tem nada a ver. É só o dízimo acabou. Não, irmãos. Temos sim que pagar o preço, sim. Temos sim que pagar o voto, sim. Isso é muito sério.
E para confirmação, irmãos, no aleluia, glória a Deus, no dia de hoje que eu estou fazendo, aleluia, esse áudio, o Senhor, no outro dia que eu já tinha falado com o pastor Edmundo, aleluia, Edivaldo, o Senhor veio e bradou aqui em casa e ele falou conosco, aleluia, glória a Deus, em 3 passagens bíblicas. Mas antes de eu ler essas 3 passagens bíblicas, o negócio estava tão sério aqui em casa, irmãos, que o Senhor mandou perguntar para o meu filho, né? E o meu filho confessou que ele também já estava sofrendo ataques. Aleluia, glória a Deus. E eu fiz o propósito de que eu e o meu filho entrasse nessa campanha. Irmãos, cuidado, nós não sabemos nem o dia nem a hora que o Senhor vai nos chamar. Agora, para onde iremos? Para o céu ou para o inferno? Irmãos, a nossa vida está em jogo, a nossa alma está em jogo. Eu nunca pensei, irmãos, que fosse tão difícil nos libertar desse tipo de demônio, irmãos. Mas o Senhor, para Deus nada é impossível, mas tem que depender de mim e de você, do nosso querer e do nosso esforço. E de verdadeiramente nós nos desprendermos deste mundo e nos voltarmos para o Senhor. E não olharmos mais nem para a direita nem para a esquerda, mas sim para o alvo que é Cristo. Deus quer levantar soldados que fiquem voltados somente para Ele e não ficarmos, Senhor, desapercebidos, não ficarmos olhando para redes sociais, olhando para a notícia. Irmãos, Deus proibiu a televisão, mas o celular está sendo pior do que tudo. O celular roubou o calendário, o celular roubou a calculadora, o celular roubou o banco, o lugar do banco, o celular roubou o lugar do relógio, irmão. Tudo a gente vê pelo celular. Aleluia, glória a Deus. E é uma coisa que quando a gente pensa que vai ver uma coisa, vou ver aqui a conta, que quando a gente está vendo outra coisa. E nós temos que vigiar, irmãos. Porque o Senhor me deu uma revelação, aleluia, glória a Deus, que o arrebatamento virá, irmãos, mas só aqueles que serão salvos saberão quando o noivo estiver vindo buscar a igreja. Porque vai ser como radiofrequência. Aqueles que serão salvos sentirão a presença do noivo, sentirão o tamanho, poder e graça, e seremos, aleluia, glória a Deus, transladado e transformado em um novo corpo. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor falava para mim, o meu povo está se preocupando com carro, com casa, com bens materiais, mas eu estou preocupando com as vossas almas. Quero eu ir buscar a minha igreja, quero eu ganhar almas, quero eu trazer almas para o meu reino. E o meu povo está preocupado com as coisas terrenas, que tudo será destruído. Aleluia, glória a Deus. E aqui, irmãos, o Senhor falou comigo duramente. Eu comecei a orar ao Senhor a respeito, aleluia, glória a Deus, de quanto será o voto que Ele queria. E o Senhor bradou aqui, aleluia, glória a Deus, nesta tarde, juntamente com meu filho. E ele, na hora, a gente orando, o Senhor nos tomou em profecia e o Senhor começou a citar em 3 livros, que foi 1 Reis 17, capítulo 12, aleluias, ao 14. Porém, ele a viúva de Zarefate. Porém, ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vens aqui, apanhei 2 cavados, e eu vos preparei para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse, não temais, vai e faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o dia que o Senhor dê chuva sobre
aleluia, sobre a terra. E o segundo livro que Deus me deu, confirmando a qual que eu deveria sim pagar o voto, aleluia, glória a Deus, foi em 1 Reis, capítulo, aleluia, glória a Deus, 18, Elias e os profetas de Baal, no capítulo 18 e versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim, e todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme ao número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego e regador do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez. E os fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez, e o fizeram na terceira vez. No total, irmão, desse cântaro foram 12. 12, né? Mais uma vez representando a tribo de Judá. Aleluia, né? A tribo de Israel. De maneira que a água corria ao rego do altar, e ainda até o rego encheu de água. E sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Senhor Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifesta-lhe-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas as coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos, disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Naquele tempo, irmãos, havia falta de água, até porque até a viúva, a qual eu li outra hora atrás, que ela estava o quê? Passando necessidade com o filho dela. Por quê? Porque o profeta Elias, ele tinha profetizado que não ia chover. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluias. Aleluia, glória a Deus. E Elias tinha profetizado que não ia chover naquela terra. E já fazia 3 anos e 6 meses que não caía chuva. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos aqui prestar atenção de como ele veio que consertou primeiro o quê? O altar. Então, eu e você temos que consertar o nosso altar diante de Deus. Temos que reparar o nosso altar. Porque que adianta a gente louvar? Do que adianta a gente pregar? O que adianta a gente evangelizar se o nosso altar está quebrado? Se nós estamos inclinados a outros deuses, por muitas das vezes inconscientemente, ou muitas das vezes conscientemente. Porque a palavra do Senhor fala aqui, ó. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Judá, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Então temos que nos edificar. Temos que consertar o nosso altar diante do Senhor. Temos que nos consertar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o que naquela época estava tendo mais precioso, aleluia, glória a Deus, para aquele povo? Água. A água estava sendo mais preciosa naquele momento. E o que aconteceu? Elias pediu o quê? 4 cântaros de água. E ele pediu quantas vezes? 3. 3 vezes 4, 12.
equivalente, aleluia, às 12 tribos de Jacó, dos filhos de Jacó. Então, irmãos, eles fizeram o quê? Um sacrifício. Eles derramaram aqueles cântaros de água, apresentaram ao Senhor, né? Deram ao Senhor aquilo que estavam lhe fazendo falta. Aleluias, glória a Deus. E o que o Senhor fez? Aleluias. O Senhor enviou chuva. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido o santo nome do Senhor. E Deus falou para mim, aleluias, que Ele não quer migalhas, irmãos. Ele não quer que nós venhamos dar, aleluia, glória a Deus, com tristeza. Mas Ele quer uma oferta, aleluia, glória a Deus, que a qual, glória a Deus, aleluia, seja verdadeiramente algo precioso aos olhos do Senhor. Aleluia, o rolo está descendo aqui agora. Eu lembrei, sabe de quem? Aleluia, Caim e Abel. Abel, ele deu o melhor, aleluia, glória a Deus, da oferta para Deus. Mas Caim, o Senhor não aceitou a oferta de Caim. Então, irmãos, eu e você, a gente tem que tomar cuidado. É séria a campanha que tem que fazer, irmãos. Mas não devemos dar ofertas, aleluia, glória a Deus, a qual cheira mal aos olhos do Senhor. Não podemos pegar, irmãos, como antigamente faziam. Tinha pessoas que davam carneiros cegos, carneiros aleijados para fazer o sacrifício ao Senhor. Mas tem que ser o melhor, irmãos. Tem que ser o melhor. Então, orem ao Senhor e pergunte ao Senhor qual o valor que o Senhor quer que você dê nesta, aleluia, campanha de libertação e de quebra de aliança e de desligamento e pagar aleluia, glória a Deus, o seu dote, aleluia, no mundo espiritual. E a outra palavra que Deus me deu foi em 1 Crônicas, capítulo 21. Davi numera o povo e Deus castiga-o. E Davi, ele começou a ficar desesperado ao ver, aleluia, glória a Deus, o anjo do Senhor estava junto à queira de Ornã e Jubzeu. E levantou-se Davi os olhos e viu o anjo do Senhor que estava dentre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jesus. Então Davi e os anjos cobertos de sacos se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei, fiz mal, mas antes ovelhas que fizeram. Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai, e não para castigo do teu povo. Eu estou lendo no versículo 17, tá, amados? Eu esqueci de avisar em qual versículo eu estaria lendo. Versículo 18. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que dissesse a Davi, que subisse a Davi para levantar um altar e ao Senhor na eira de Ornã, Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Deus, Gade, que falara em nome do Senhor. E viram-se Ornã e viu o anjo, e se esconderam com ele seus 4 filhos, e Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou, e Ornã viu Davi, e saiu à eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor, dar-me-lhe seu valor para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma para ti e faça o rei meu senhor dela o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto e os trilhos para a lenha e o trigo para a oferta de manjares, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor eu quero comprar,
porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos e invocou ao Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do seu holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele meteu a sua espada na bainha. Aleluia, glória a Deus. Foi a palavra que Deus me deu, irmãos, que nós temos que dar aquilo que vai ser custo para nós. Nós temos que vigiar. Eu vou dar aquilo que está me sobrando. Não, irmãos, não faça isso. Não faça isso, porque você vai fazer um sacrifício de tolo e você vai continuar sofrendo os ataques demoníacos. Então, irmãos, faça como o rei Davi, aleluia, glória a Deus, que disse: não, pelo seu valor quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. O nosso sacrifício, a nossa oferta tem que haver custo, tem que ter um preço. É jejum, é consagração, é santificação, é separação e o voto ao Senhor. Mas pense bem, irmãos, ora ao Senhor, não endureça vossos corações. Aquilo que o Espírito Santo de Deus estipular no coração de vocês, deem, mas deem com amor e temor. E o Senhor nos dará a vitória. Aleluias, glória a Deus. Se você, aleluia, glória a Deus, se puder, faça a oração, aleluia, glória a Deus, com o pastor Edivaldo. Confesse os seus pecados, tudo aquilo do passado que o Senhor fizer vos lembrar, confesse, irmão. Até aquilo que você nunca, aleluia, glória a Deus, confessou para alguém, confesse. Porque são legalidades, são portas que devem ser fechadas. Aleluia, glória a Deus. É um perigo, irmãos. A gente que vem do mundo, a gente pratica muitas imoralidades. Aleluia, glória a Deus. E devemos sim procurar o sacerdote e confessar. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Aquele que confessa e deixa o pecado, ele alcançará o quê? A vitória. Aleluias, glórias ao Senhor. Então, irmãos, confessemos tudo aquilo que desagradou, que entristeceu o nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é misericordioso de nos amar, de nos proteger e nos guardar e ainda nos alertar, aleluia, glória a Deus, daquilo que não está agradando Ele, daquilo que não está, aleluias, cheirando, bom as suas narinas. Porque se verdadeiramente o Filho de Deus vos libertar, sereis salvos. Aleluias, glória a Deus. Então, não tenha vergonha. Confesse, irmãos, confesse, entendeu? Seja que tipo de prática que você fez, confesse, se arrependa. A diferença do arrependimento e do remorso. O remorso, você chora, mas daqui a pouco você está fazendo de novo. Mas o arrependimento, você chora, mas nunca mais pratica. Aleluia, glória a Deus. Comprei o meu rápido testemunho, era muito longo, eu fui emendando, fui resumindo, mas eu já fiz muitas coisas erradas, irmãos, que atraíram cada vez mais demônios. E o Senhor me fez eu desligar todos eles. Só que hoje Ele está me cobrando para que eu venha pagar no dote, para eu ser liberta e fechar as brechas, fechar as legalidades. E esquecermos, irmão, que o nosso Deus, não esquecer, aleluia, glória a Deus, esquecer esse mundo. Temos que esquecer as coisas desse mundo. Temos que parar de olhar para as coisas desse mundo.
Porque o mundo odeia o nosso Deus. E por que nós temos que ficar olhando para Ele? Porque se o mundo nos ama, tem algo errado. Porque o mundo não ama o nosso Deus. Por que eles têm que nos amar? O servo não pode ser maior do que o seu Senhor. Aleluias, glória a Deus. Se o mundo aborreceu o nosso Deus, tem que aborrecer a nós também. Se não está aborrecendo a nós, tem algo errado. Aleluias, glórias a Deus. E até aqui, irmãos, eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. E que, irmãos, faça a prova com Deus, faça a prova com o Senhor, e o Senhor vos esclarecerá. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Cristo. Glória a Deus. 3, versículo 13. Versículo 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado e crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Medite nesta palavra nesta noite. Você é o nosso convidado especial para dar ouvido à voz de Deus. Deus, Ele está a chamar a humanidade, Ele está a chamar o povo. Deus, Ele está a chamar cada um de vós que estáis a ouvir. Bem-aventurados são aqueles que têm ouvido para ouvir. Aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. A palavra diz que nós temos que o Evangelho a todos.